Denise, tudo bom? Saudades tuas também, como é que tá? Bom Bom dia! dia, tudo bom? Tudo bom, Lu? Bom dia, pessoal. O pessoal tá entrando aqui. Marcel, eu quero ver se eu consigo escrever aqui e fixar. O Eu tema, tento, né? só que acontece assim, ó, meu teclado fica ruim. Não, ó, virei a tela, agora não sei desvirar. Vixe, é no mesmo botão que tu virou. Pois é, mas aonde? Ali embaixo no Ah, canto deu. inferior direita. Ah, isso. Doutora Patrícia, bom dia. Doutora Carla, lá de Fernandópolis, bom dia. O pessoal tá entrando, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, Marcel, só tu mesmo para fazer uma live agora de madrugada. Às 8h45, né? Mas é que tá todo mundo começando a trabalhar, que coisa melhor do que começar com informação nova, É debatendo, verdade. discutindo. Não, e olha que vou te dizer uma coisa, eu tava dando uma. Eu tô bem preocupada, porque eu tenho algumas audiências para serem pautadas e eu realmente. Bom dia, né, para todo mundo que está entrando. Bom dia, Rafael. Eu tenho algumas audiências para serem pautadas. Até ontem liguei para a 29ª Vara aqui em Porto Alegre para confirmar se a minha audiência de instrução ia sair ou não, porque não tinha sido retirada de pauta, e fui informada que as instruções, a princípio, não estão saindo, porque o TRT ainda está estudando a viabilidade. Isso. Como é que vai, digamos assim, o que vai acontecer, né? Aí eu tive conversando com o Fernando, com o meu irmão, que tu sabes que Teu é juiz irmão, que é estadual, juiz né? estadual, né? Isso, e eu tive conversando com ele esse final de semana e ele disse que na Justiça Estadual já tinha. Até ele me mandou aqui um ofício da desembargadora Vanderlei Kubiak, Aí do TJ do Rio Grande do Sul, né? do TJ do Rio Grande do Sul, dizendo como é que iam ser realizadas as audiências, né? Eu dei uma olhada nesse ofício, né? Ele vai falando fala inclusive da audiência de conciliação e de mediação, fala da audiência de instrução, né? Uhum. Mas tem muitas preocupações, tem muitas preocupações. Nós já tínhamos antecipado um pouco isso. Tem preocupações de cunho, né? De manter todas as garantias processuais. Constitucionais, processuais, exatamente. Né? Que nada mais são do que a concretização dos princípios, né? Do contraditório e da ampla defesa. E a questão da mesma forma que os processos não podem parar, a advocacia trabalhista precisa do andamento dos processos. Né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que a gente... Deixa eu perguntar uma coisa. O Fernando está atuando em qual vara, Lúcia? Você Tribunal lembra? do Júri. Tribunal do Júri? Nossa! Tribunal do Júri. Júri. Mas ele tem as audiências criminais, né? E Sim. aí, eu estava comentando esse final de semana, eu falei com ele, disse assim, Fernando, o que acontece na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, as testemunhas não saem de audiência, da sala de audiência depois que elas depõem, né? Porque na Justiça Estadual se depõe e sai. E vai embora. E vai embora. Ele estava dizendo que há uma preocupação, é claro, de que quando a testemunha depõe e vai embora, que fica por ali, né? O servidor vai chamar a próxima testemunha, tenta ver se não tem comunicação entre elas, né? Ele estava comentando assim que nas testemunhas, nos processos do júri tem muito policial militar depondo, né? A gente controla como a gente pode, mas nada garante que as testemunhas fiquem incomunicáveis. Eu disse, bom, o que acontece no processo do trabalho? No processo do trabalho, é claro, tu não pode instruir. A gente sabe, aqui não se pode instruir testemunha, não se pode reunir antes, né? No átrio do próprio ali da Justiça do Trabalho, né, no caso. Da Justiça do Trabalho. Também não se pode haver uma comunicação, uma instrução, mas as testemunhas ficam aguardando, né, com a parte, eventualmente ao lado dos advogados, mas que não pode instruir. Só que depois que os advogados, né, ingressam na sala, há o depoimento do reclamante, que não é ouvido pelo depoimento do reclamado. Né? Sim, exatamente. Que não é ouvido pelo depoimento do reclamado. As testemunhas vão entrando uma a uma e elas não saem da sala de audiência. Exato. Não, eu acho, Luciana, até acho que daí começando a nossa conversa, o que pode vir a ocorrer, vamos por partes, né? A mudança de paradigmas que a gente está tendo, eu acho que é uma mudança que vem para ficar, ainda que nós tenhamos muitos posicionamentos contrários à realização de audiências de instrução, eu acho que ela vai acontecer. E eu acho que não vai acontecer apenas nessa época de pandemia, eu acho que é uma mudança que há de se perpetuar.
As audiências de conciliação, pelo menos, eu posso afirmar expressamente que vão continuar sendo feitas de forma telepresencial. Elas funcionam muito tranquilas. Você faz de casa, os advogados fazem dos seus escritórios. Essa semana eu fiz 5 audiências. As minhas primeiras 5 audiências eu fiz antes de ontem, né? Desde ontem eu estou de férias, mas estou aqui com vocês, né? Mas é isso aqui que é mais diversão do que essa. Isso aqui Não, e férias, né? Em época de pandemia, dentro de casa, né? Não tem o que fazer, né? Então, que é coisa melhor do que poder estar aqui dividindo com vocês. Então, eu fiz as minhas audiências na terça-feira e foi muito interessante. Teve o advogado e parte que estava em Três Lagoas fazendo audiência comigo aqui em São José de Rio Preto, com a empresa em Barretos. Olha, isso é incrível. Acho que isso é uma evolução tecnológica que ela vem para ficar e que dificilmente a gente vai ter um retorno, um retrocesso disso. A gente comentou também, ao final das audiências, foi muito interessante, porque tinha uma sala que estava com 50 pessoas. Entraram muitos colegas, eu deixei aberto para os advogados entrarem, para todo mundo poder assistir, né? Que os colegas também têm muito magistrado nervoso, como é que isso vai funcionar, né? Eu sou bem adepto às tecnologias, então eu lido com muita facilidade com isso, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Ou a gente comentou depois, por exemplo, cartas precatórias. Não vai existir mais. A gente não vai ter mais situação de que eu vou enviar a carta para a vara lá de São José dos Campos, lá para a vara de Pernambuco, de uma das varas de Recife. Não vai existir, vai ser tudo telepresencial. Entende? A gente vai... Mas carta precatória, tu tem uma testemunha geralmente para ouvir, né, Marcelo? Não, exato, calma. É onde eu estou falando. Eu estou dizendo que acho que essa mudança, essa absorção pelas tecnologias no formato de audiência, é o que eu penso. Acho que a gente não volta mais. Provavelmente tende a crescer, inclusive chegando na tão tormentosa audiência de instrução. Sim. E o que eu tenho, os meus pensamentos, eu tenho escrito sobre isso, eu tenho lido bastante, eu acho que a gente vai ter uma mudança, a gente conversou já um pouco sobre isso, e eu falei com a Fernanda na live que eu fiz na semana passada com a colega, que está aqui com a gente, colega da primeira vara, agora ela assumiu... Fernanda! Ela assumiu a primeira vara agora, eu saí de férias e ela assumiu. Ela estava de férias e eu que estava. Agora ela assumiu de novo. A mudança de paradigmas quanto à testemunha, Luciana. Eu acho que as partes, seja reclamante, seja reclamada, principalmente os advogados, vai se tentar construir a melhor forma possível de evitar ficar apenas com a prova testemunhal. Ainda que a prova testemunhal na Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça Criminal, da Justiça Civil, a prova testemunhal ela é de grande importância na Justiça do Trabalho. Eu acho que vai ser, dependendo os formatos que isso vierem a acontecer, as partes vão dizer, não, eu prefiro reconhecer 15 minutos de intervalo do que eu deixar na mão de uma testemunha que eu não sei como é que vai acontecer. Então, eu acho que a tendência é caminhar para uma conciliação. Até eu vi que a gente estava trocando algum material, né? Você falou das conciliações processuais, da construção de um formato em que eu consiga evitar deixar tudo na mão das testemunhas. E outra coisa que eu acho que vai vir a acontecer, que ainda não acontece, já podia acontecer, mas ainda não acontece, é a fixação muito séria dos pontos controvertidos. Sim. O que realmente vai ficar na prova testemunhal. Não, prova testemunhal a gente vai provar isso, isso, isso. Sabe, a gente vai fugir daquelas perguntas, mas recebeu as férias ou não recebeu as férias? Isso não se prova com testemunha, isso se prova com documento. Eu acho que a gente vai ter um enxugamento do que vai se deixar para a prova testemunhal. Eu concordo contigo, acho que você vai nessa linha, de que mesmo assim a gente vai ter pontos muito específicos de prova testemunhal. Eu vou te dizer assim, Marcelo, eu li bastante, né, porque realmente... Eu estou na dúvida no que diz respeito, até procurei se tinha algo já escrito pelos grandes processualistas do trabalho, pelo Mauro Schiavi, ou pelo Carlos Bezerra Leite. Eu tenho visto, ontem teve uma live da presidente do TST falando sobre o tema. Sim, foi muito incrível a live da Peduz, inclusive, foi muito interessante. Ela tá por quê? Porque tem muitos, as OABs de todo o Brasil estão se manifestando, né, com seus medos, tem ofícios das associações brasileiras dos advogados trabalhistas, aqui também as comissões da OAB, do direito do trabalho também têm se manifestado através do presidente da OAB, porque existem algumas questões, né, que são bem particulares que a gente conhece da Justiça do Trabalho. Primeiro, a gente trata com um contrato realidade, que muitas vezes, Marcelo, eu vou te dizer assim, não é muito a realidade do meu escritório, mas é a realidade de vários escritórios e das assistências judiciárias gratuitas das faculdades, por exemplo.
Uhum. Contratos que são estabelecidos que não existe nenhum tipo de documentação. Nenhum tipo de documento. Ontem, por exemplo, eu atendi um cliente de um acidente de trabalho, que ele estava falando sobre o acidente de trabalho em si, e aí, num determinado momento, ele me disse, olha, eu tinha um recebimento de um salário por fora, R$ 500 era de ajuda de custo, o que ele tinha era um print do WhatsApp, dizendo, e a minha ajuda de custo, né? Uhum, uhum. A ajuda de custo paga diretamente em dinheiro, e Em dinheiro. todos os funcionários da empresa recebiam e disse, olha, isso aqui nós vamos precisar de uma testemunha para comprovar. Pois é, eu não sei quem vem, tem gente que vem, mas só essa conversa de WhatsApp não dá para ser utilizada. Eu disse, pois é, ela é um forte indício, mas eu não posso te garantir que todo um julgamento é lastreado em cima desse documento. Sim. Então, como a gente conhece a realidade do contrato e nós sabemos que a prova testemunhal é a principal prova no âmbito do processo de trabalho, do direito do trabalho, né? Uhum. Tem algumas questões que a gente vai ter que enfrentar. Não, e essa realidade, só fazer um adendo, essa realidade que você fala, que não é tanto do teu escritório, mas que a gente aqui na nossa região de São José do Rio Preto lida muito, a região de Fernandópolis, Tuporã, que é os trabalhadores rurais. Sim. Trabalhador braçal, que muitas vezes a empresa junta uma farta documentação, inclusive tudo assinadinho pelo reclamante, termo de entrega de EPI, termos de entrega de material de instrução e preparação e cursos. Eu sento com o reclamante e pergunto, o senhor assinou isso aqui? Ele fala, eu não sei ler. Pois é, Eu não então sei ler. tem algumas questões que tu mencionaste, férias é prova documental. Eu já trabalhei em processos que a pessoa assina férias e não tira férias. Ela recebe Exatamente. e não tira. Então, a gente tem toda essa particularidade. O que eu analisei, assim, e que eu vejo, academicamente falando, cientificamente falando, o que se está discutindo, né? A questão, nós estaríamos lastreados em 3 pontos. Na questão do princípio da cooperação, da capacitação. Primeiro ponto, bom senso e boa fé na cooperação, com certeza. Boa fé das partes, né? Eu conversei com o Fernando até, e o Fernando disse assim, ele disse, a gente está se lastreando na confiança. Né? Pessoal, só o pessoal saber que está entrando depois. Fernando é o irmão da doutora Luciane, que é juiz estadual lá no Rio Grande do Sul. E a capacitação dos servidores, né? Porque muito se está debatendo a questão de um servidor capacitado que vai ser o moderador do ambiente virtual. Tá? Que vai ser o moderador do ambiente virtual. E eu concordo com esse aspecto, porque eu te digo que o quanto facilitou a realização das minhas audiências, porque o meu secretário de audiência atual, ele é um expert da informática. Sim. Então, ele conseguia entrar numa sala, em 2 salas ao mesmo tempo, avisar os advogados da sala seguinte que a audiência estava atrasada aqui. Ele ia resolvendo tudo que era necessário na parte da informática, tecnológica, ele resolvia tudo. Então, realmente, a capacitação dos servidores vai ser muito importante. O secretário de audiência vai deixar de ser, como tem uma colega aqui da região, que é a Daniela, que ela já tem, acho que, quase 25 anos de magistratura, ela ainda chama de datilógrafo de audiência. E eu pego no pé dela. Não é mais nada disso, né? Não é mais um datilógrafo. Nós temos realmente um servidor capacitado na utilização desses instrumentos para facilitar o nosso trabalho, né, Luciano? Pois é. Mas aí, Marcelo, a gente entra em algumas questões, né? Principalmente a questão... Tu já tinha até referido a questão de qualificar as testemunhas, da necessidade da testemunha mostrar o documento. O documento. Isso funcionou muito bem no nosso caso. Claro que eram partes, né, e advogados, mas funcionou muito bem isso. Deu tranquilamente, foi tranquilo, né? Mas o que eu achei assim, muito interessante, e te confesso, pelo que eu tenho visto até agora, é que, é claro, né, nós temos um certo receio quando algo muito novo surge. Luciana, sou do posicionamento que as audiências, eu acho que as audiências de conciliação, elas estão saindo muito bem. Né? Eu também estou mais familiarizada com a tecnologia. Eu não vejo maiores problemas ou possíveis nulidades nas audiências de conciliação. Ainda considerando, Marcel, que tem advogados que não têm acesso à internet, né? Que não, as partes que não conseguem também se familiarizar com a tecnologia. Né? Ontem mesmo eu tenho dado aula via YouTube, né? Ao vivo. Eu gravo, eu entro no YouTube, os alunos vão gravando. Só que eu tinha que fazer uma simulação ontem. Né? E eu vi a tua postagem, inclusive. Eu optei pelo Zoom. Eu tive
Cara, ficou mais ou menos uns 20 minutos até todo mundo entrar, porque tinha gente que não estava familiarizado, que a internet Exato. não é boa no telefone. Alunos, né? Que, em tese, têm mais familiaridade, sabem Com a mexer tecnologia. melhor com a tecnologia. Bom, mas de toda forma, o que eu percebo, o que eu tenho, eu tive lendo, né? A questão da convenção das partes seria muito interessante para validar e evitar qualquer discussão de nulidade na colheita da prova. Então, Eu acho também. as partes convencionando que a audiência de instrução vai sair através da modalidade virtual, Telepresencial. tá? Telepresencial. E convencionando também de que forma as testemunhas irão depor, tá? Sim. Para garantir, em tese, a incomunicabilidade, porque, veja, eu li algo que é muito verdadeiro. Tu não consegue garantir a incomunicabilidade total das testemunhas. Nada garante Não, o não, juiz, não. né? Nem na presencial, né, Luiz? Nem na Nem na presencial. presencial. Pois é, mas acontece que Porque aqui... chega, deixa eu até comentar, fazer um adendo aqui, esses dilemas que a gente vai passar pela audiência telepresencial de instrução, a gente passava constantemente na presencial. Lá em Fernandópolis, quando eu estava atuando no exercício da titularidade, eu baixei uma portaria dentro da vara do trabalho dizendo que era proibido a utilização de celular na sala de audiência. Por quê? Isso não decorreu de uma vontade minha. Eu me deparei com situação em que entrava o advogado, sentava na mesa, começava a ouvir a testemunha, de repente entrava uma outra pessoa dentro da sala de audiência, ficava sentado lá nos bancos, assistindo a audiência com o celular. E daí um outro advogado veio e falou, doutor, ele está passando informações para a testemunha, que está lá fora. Ou seja, a incomunicabilidade nunca foi algo que foi realmente garantido, nem na audiência presencial, quiçá na telepresencial. Como é que a gente vai conseguir isso? E aí vem esse clamor pelo bom senso, né? Pela boa-fé processual e pelo bom senso, né, Luciano? E aí a gente entra numa discussão, Marcel, dessa questão da convenção das partes, se, por exemplo, pode ser... Porque o negócio processual, né, ele não pode, em tese, ser imposto pelo juiz. Não, não pode. Não pode. Então, o juiz ele poderia propor, né, ele perguntar, eu já tenho juízes aqui num processo, perguntou qual é a prova que vai ser produzida, especifique o objeto da prova, né, para avaliar se tem necessidade fixar ou não. O ponto controvertido, exatamente. Fixar o ponto controvertido, porque, né, se for algo que tem documentos, mas não tem, é questão de horas extras, não com impugnação de cartão ponto, então tem que ter a produção da prova testemunhal, e aí perguntar se as partes convencionariam na realização da audiência de instrução na modalidade telepresencial. Eu acho, e aí se fixaria, inclusive, a questão das oitivas das testemunhas, porque está se discutindo muito se as testemunhas irão no escritório e entrarão no ambiente de uma só vez ou ficarão de casa. Aí surgiram várias ideias nesse ponto, Luciano. O que eu penso, né? Vamos tentar fazer uma análise de trás para de uma evolução maior para o momento que a gente está vivendo. Eu acho que lá na frente, quando a gente já tiver superado esse momento de pandemia e as audiências telepresenciais realmente se tornarem uma realidade constante, essas testemunhas hão de ser ouvidas no fórum. O juiz não vai precisar estar lá. Estadual, né? Como acontece, exatamente. Naquele ambiente limpo, né? Naquele ambiente trabalhado pelo órgão jurisdicional, na presença de um servidor, com os equipamentos ali instalados. Pronto, a testemunha senta numa sala, tem a webcam, tem a televisão, e o juiz da sua casa, os advogados das suas casas, das partes das suas casas, escutam aquela testemunha. Uma, duas testemunhas. Então, apenas as testemunhas iriam até o fórum. Isso lá na frente, já acabou a pandemia e tal. Trazendo para o momento atual, uma ideia que surgiu, claro que, se a gente analisar que o fator primordial da não realização das audiências telepresenciais é evitar o deslocamento, evitar o contato da pessoa em um ambiente diferente, né? Tentar manter a utilização de máscaras, de gel, não teria muita lógica a testemunhar, ao invés de ir até o fórum, ir para o escritório do advogado. Não, e ainda se tu considerar que alguns escritórios têm diversas... Cadê a conexão? Caiu. Não. Tá. Continua. Foi. Não, então, até deixa eu colocar meu relógio, que aí o meu relógio, toca no relógio, eu consigo desligar no relógio.
Ainda? Ó, a Olha a Ceci gritando cachorra. aí. Os cachorros querem sair. O Felipe deve estar se amarrando para levar os cachorros para rua. Ah, só que... Não, elas mandam na casa, né? É uma coisa impressionante. Elas mandam na casa. Vamos responder a pergunta do Kleber aqui, ó. Kleber, ó, o não acesso à audiência inicial pelas partes, como ficaria? Arquivamento ou revelia? Kleber, neste momento, nas minhas audiências, pelo menos, e na grande maioria das audiências dos colegas que eu tenho acompanhado, eles não têm fixado nenhuma penalidade. Nem para o reclamante, no caso de ausência, nem para a reclamada. Eu até tive uma situação muito interessante, Luciana, numa das minhas audiências. Eu estava fechando um acordo, eu não queria perder aquele acordo, eu achava importante a resolução daquele conflito, e eu não tinha nem a presença do reclamante nem do reclamado. Estavam apenas os advogados. Ambos com procurações, com poderes para transigir. O que eu fiz? Na tentativa de tornar aquele ambiente o mais saudável possível, eu falei, doutores, eu vou constar em ata a ausência das partes, vou constar em ata que os senhores possuem procuração com poderes específicos para transigir, e a partir deste momento, eu estou gravando a audiência para os senhores se manifestarem nesse sentido. Para deixar um arquivo de áudio e de vídeo, para caso daqui 1 ano o reclamante fale, não, mas eu não fiz acordo nenhum, eu tenho uma audiência gravada com o seu advogado, com a sua procuração, dizendo que ele falou com o senhor e que o senhor aceitou o acordo. Então, gravei a audiência, tá lá, joguei o link no PJE, me sinto seguro quanto a isso. Ou seja, a gente acaba se deparando, é o que eu sempre digo, né? Quando alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. E a gente vai ter que solucionar. Então, essa foi uma das formas de solução que eu encontrei. Deu certo, funcionou, o acordo está firmado e já está homologado. Você estava falando, muitos escritórios, não, se a testemunha for para o escritório. Né? Deixa eu só dar um oi aqui para Camila, para o Vlad, meu colega que entrou, para a Mara, minha colega também, que está no escritório. Eu ainda não fui para o escritório, estou em casa fazendo a live contigo. O Henrique Teixeira está aqui também. Tudo bem, Henrique? E aí, Henrique, tudo bom? Então, o que os escritórios que têm um número maior de audiências por dia, eles teriam uma extrema aglomeração, o que não ia acontecer na Justiça do Trabalho, acabaria acontecendo no âmbito dos escritórios, né? Eu ouvi uma situação que eu achei bem interessante, em algumas lives que eu também tenho acompanhado, e algumas discussões com colegas. Claro que também nada disso está evitando o principal motivo da telepresencial, que é evitar aglomeração e evitar deslocamento das partes, testemunhas, advogados. Mas, por exemplo, a oitiva cruzada. Eu achei interessante. As testemunhas do reclamante vão para o escritório do advogado da reclamada. As testemunhas da reclamada vão para o escritório do advogado reclamante. No primeiro momento, eu falei, nossa, essa ideia é legal. Porque, a princípio, o ambiente do escritório da parte contrária vai ser um ambiente limpo para a oitiva daquela testemunha. Mas daí eu ouvi o seguinte, tem alguns escritórios que a testemunha da reclamada vai chegar no escritório do advogado reclamante e já vai sair com a procuração assinada, né? Quem duvida, né? Quem duvida? Marcelo, eu vou te dizer, eu me preocupo bastante com a questão da cisão da prova, tá? Porque a audiência é una, né? Então, como é que... Eu me preocupo com cair a conexão. Se isso já aconteceu, esses tempos eu estava comentando com os alunos. Eu fiz uma audiência uma vez que o grau de conflito era tão grande, mas era tão grande, era tão carregada a energia na audiência, né? Que o sistema caiu 2 vezes. Nesse processo, nós tivemos uma contradita de uma testemunha, tá? E nós fizemos uma prova testemunhal para comprovar a contradita. E a testemunha da contradita foi contraditada. Nós tivemos a contradita da contradita. Né? O sistema emperrou. Não funcionou. Tinha um problema, porque já tinha um depoimento de quase 1 hora no processo. Né? Já tinha quase 1 hora no processo. E cindiu a prova por completo. Cindiu a prova, só que nós convencionamos, cindir a prova. Nós convencionamos, tá? Não, salvamos esses depoimentos, deixamos assim essa prova, as partes concordam para não gerar futura nulidade, porque tu imagina, você não teria que retomar todos os depoimentos. Né? Era a oitiva da segunda testemunha, uma testemunha já tinha ouvido... Já tinha ouvido toda a contradita, né? Todas as testemunhas da contradita. Então, essas questões, não me parece, pelo menos num primeiro momento, a não ser que o sistema, que a plataforma evolua tanto, mas eu não consigo visualizar, Marcelo. Eu acho
muito perigoso, né? Acho que mesmo que tenha a cooperação das partes, que as partes convencionem, né? Me assusta um pouco a possibilidade de nulidades futuras e como é que os tribunais vão rever essas questões. Tá? Então, eu vou te dizer... Eu acredito, até, eu já pensei sobre isso também, eu acredito que a partir do momento em que o próprio tribunal estabelecer a obrigatoriedade, né, porque a gente também tem que informar o pessoal que existem 2 atos. Existe o ato número 5 e o ato número 6. Sim. O ato número 5, ele utiliza o verbo poderá, né? Sim, poderá realizar audiências de instrução. Já o ato número 6, ele é bem mais específico, ele fala deverá. Deverá realizar audiências de instrução. Então, para os órgãos superiores, seja o TSJT, seja o TST, eles entendem que há a obrigatoriedade da realização da audiência de instrução. Por isso que eu digo que acho que vai ser muito difícil a gente conseguir evitá-la. Entendeu? Acho que já existe uma construção, já existe um posicionamento pelos órgãos superiores no entendimento de que deverão fazer audiências de instrução. Provavelmente isso vai chegar até o TRT e o TRT as corregedorias vão exigir presença e realização de audiência de instrução pelos juízes de primeiro grau. Nós tivemos essa semana, foi na segunda-feira, exatamente, a gente teve uma reunião aqui do Foro de São José do Rio Preto, com a participação de alguns advogados. A OAB aqui de Rio Preto, o presidente, o Dr. Marcelo Henrique, requereu essa reunião e nós fizemos. Tudo pelo Meet, foi pelo Meet, exatamente, pelo Google Meet. Eu até organizei a sala, convidei os advogados, funcionou super bem a reunião. E o Dr. Marcelo Henrique pediu, olha, eu acredito que vai acontecer as audiências de instrução, ele falou. Ele só pediu um prazo um pouco maior, que a gente conseguisse jogar um pouco mais para frente, em vez de já começar, porque pelo ato do CSJT já seria a partir do dia 25. Sim. A partir do dia 25 já deveria começar a fazer as audiências de instrução. O que o doutor Marcelo Henrique pediu, se é possível jogar para 1º de julho ou final do mês de junho e tal. O que os juízes se manifestaram? Todos concordam com isso. Não, a ideia é boa, realmente, vamos nos adaptar, vamos construir os ambientes e tal. Só que o problema maior é que a doutora Daniela, que atua no Sejusc, aqui falou, quando houve a determinação da realização de audiências de conciliação pelo Sejusc, no dia seguinte a corregedoria já estava em cima dela perguntando quantas audiências ela estava fazendo por dia. Sabe? Então, eu preciso que os advogados entendam que, ainda que seja da vontade dos juízes postergar um pouco o prazo para o início das audiências de instrução, pode vir a corregedoria, sim, e exigir, olha, eu quero audiências de instrução marcadas a partir do dia 25 de maio. Então, a gente vai ter que estar preparado. E aí a gente entra numa sinuca de bico, né? Porque essa possibilidade da convenção, de estabelecer o negócio processual, de ter esse diálogo de processo a processo, né? Que eu acho que, inclusive, facilitaria, Marcel, porque seria uma, digamos assim, não uma garantia, mas seria algo que discutiria, que não levaria ao reconhecimento de uma nulidade, que possivelmente não levaria a um reconhecimento da nulidade, né? Se eu condicionar a forma... se o juiz me der a possibilidade de perguntar para as partes como é que se pode estabelecer se elas convencionam a colheita da prova no ambiente virtual, onde é que as testemunhas vão ir, quantas testemunhas vão ser e tal, até eventualmente a possibilidade de prova emprestada de outros processos, né? Isso também é algo que pode acontecer. Muito bom, aliás, né? Então, aqui tem uma pergunta para ti, Marcel. No TRT2, estou pedindo a redesignação das audiências de instrução e os juízes estão remarcando para a data ser designada a partir do final de julho, né? Ou seja, o TRT2 ele está realmente bem mais tranquilo quanto a essa questão. A OAB já se manifestou com o TRT2 e a presidência do TRT2 já se manifestou dizendo, não, nós vamos deixar as audiências de instrução mais para frente. O TRT15, a presidência do TRT15 tem sido mais contida nisso. Ela tem mantido, a princípio, a realização das audiências o quanto antes. Então, existe uma comunicação entre o TRT2 e a OAB que está fluindo melhor numa mesma direção. Já com o TRT15, essa conversa, a gente tem que dizer sobre isso, não tem fluído da melhor forma. Então, realmente, a gente ainda não tem essas definições. É como eu digo, esse ponto, ainda que o juiz tenha a administração da vara, ele defina quando que as audiências vão ser realizadas, em que momento e como, ele é guiado por ordens superiores. A corregedoria ainda determina essas ordens. Então, infelizmente, em alguma situação, se a corregedoria determinar a realização da audiência de instrução, ela terá que ser realizada.
A Camila é uma colega lá de Pelotas. A Camila estava falando que o ofício da OAB aqui do Rio Grande do Sul, no sentir dela, foi meio tímido. Eu concordo, Camila. Eu acho que o ofício da ABRAT foi mais abrangente, né? E uma das questões, Marcelo, que é importante, que eu gostaria que tu me dissesse o que tu pensa a esse respeito, né? A gente já falou da questão da imposição das audiências, tu falou do ato 6, que agora é deverá, né? Mas o que tu pensa sobre a possibilidade de impor penalidades processuais para as partes que, por exemplo, não indicarem telefone ou e-mail para mandar o link? E agora? Tu acha que é só amor? Que é só amor? Claro que não. Cadê a maldita cooperação? Pois é. Porque eu já ouvi isso também. Juízes... Porque tu imagina o seguinte, tu tá com a corregedoria no teu pescoço, tá? Pra marcar a audiência. Aí tu marca a audiência. E aí a parte assim, tá, tudo bem, tu marcasse a audiência, me mandou o link, me mandou, queres o telefone, queres meu e-mail, não vou te indicar. E aí? O que fazer? Informar isso nos autos, a parte se manifesta contrária à indicação de e-mail e telefone, suspende-se o processo até o prazo de realização de uma audiência presencial. Mas não decreta a confissão ficta, por exemplo, se for a instrução. A parte não está querendo produzir a própria prova, está criando óbice a produção da prova, né? Pois é. A aplicação de penalidade neste primeiro momento me parece algo muito complicado. Mas a obrigação de fornecimento desses dados também é uma escolha, né? Parte de uma escolha, né? E porque daqui a pouco a própria parte não tem como fornecer, a parte em si, ou a testemunha não tem como. Eu tenho processos, Marcelo, que as testemunhas aqui, as possíveis testemunhas, estão na praia, ou estão para fora. Estão para fora fazendo a quarentena. Estão se isolando, né? Estão numa forma de isolamento. Olha, eu não consigo. Aí tu fala assim, tá. Eu disse, olha, se essa audiência não for desmarcada, a gente tem que ver as testemunhas. Eram testemunhas arroladas. Como é que tu vai fazer para intimar as testemunhas arroladas? Não e a partir desse momento, e aí eu acho que daí eu concordo com aquilo que a gente estava falando lá no início. A audiência de instrução ela pode ser realizada a partir do momento que as partes concordam com a realização. Sim. A telepresencial. Exatamente. Batemos de novo na convenção. A partir do momento que as partes, olha, o que eu posso ter? Um despacho padrão, né? Intime-se as partes, notifique-se as partes para que se manifestem acerca da realização da audiência telepresencial. As partes vieram e deram. Ok, podemos fazer? Daí não tem mais desculpa, não pode alegar esse tipo de situação. Não vou fornecer o telefone, não vou fornecer o e-mail. A partir do momento que disser, olha, não temos interesse, ou uma das partes diga que não tem interesse em realizar, ela vai ter que assumir o ônus da suspensão do processo. Mas aí que tá. E se a reclamada fica sempre dizendo que não vai fazer, né? Pois é. E outra coisa, Marcelo, e não sei se vocês discutiram aí, a questão da cariação. Como é que ficaria? Colocar as duas testemunhas que estão falando de forma contrária? Porque nós sabemos que não é algo comum, não é o dia a dia da Justiça do Trabalho, do juiz do trabalho, acariar testemunhas. Mas também não é algo tão incomum assim. Não, aí eu já fiz, inclusive. Pois eu já fiz acariações. Eu já participei de várias testemunhas, várias audiências em que as testemunhas foram acariadas. Com aquela questão assim, não, mas não é possível. O senhor está dizendo que nunca viu o reclamante, o outro está dizendo que trabalhava todos os dias. Alguém está me mentindo. Vou botar vocês dois aqui e vocês vão me dizer quem é que está falando a verdade ou não. O senhor pode reconsiderar o seu depoimento, inclusive, de sentar. Exatamente. Pois é. E aí, ou ser condenado por mentir em juízo, inclusive. Exatamente. Poder ser processado por falso testemunho. Tem uma audiência famosa, uma ata de audiência famosa do Marlon Melec, que eu utilizava com os alunos em sala de aula, que era justamente uma questão de que foi ouvido um pendrive na frente de um preposto de uma testemunha que mentia compulsoriamente em processos. Né? Ele suspendeu a audiência, determinou a prisão da... é famosa, exatamente. É famosa essa audiência. E essas questões, né? Mostrar documentos, ouvir um determinado áudio, né? Como é que a gente vai estabelecer isso nesse ambiente virtual? Porque nós sabemos que a grande maioria dos processos trabalhistas, né? Eles são de uma menor complexidade.
É um percentual bem considerável que vai tratar ali de verbas rescisórias, diferenças de verbas rescisórias. Né? Ainda que tenhamos uma acumulação de pedidos bem extensa, né? Mas são pedidos de baixa complexidade, eu concordo. Então, e que são poucos os pontos. É que a gente nós temos tão arraigada aquela conceito da prova testemunhal no processo de trabalho, né? Isso está tão arraigado, seja nos advogados, no próprio magistrado, que a gente às vezes não se dá conta de que a prova ela pode ser feita de uma forma documental ou de uma maneira muito mais simples e não necessariamente de testemunha, né? Quantas vezes eu me deparo com situações em que o ônus da prova é do reclamante, ele não produz a prova e o advogado reclamado insiste em fazer prova daquele pedido. Eu falo, doutor, de repente o senhor vai ouvir a sua testemunha e a prova vai ser contrária ao senhor. O reclamante que tinha que produzir não produziu ainda. Não, mas eu quero que conste, doutor, eu preciso que faça. Esse nosso apego à prova testemunhal, ele ainda é muito presente. Luciano, eu estava pensando outra coisa também. Desculpa te cortar, mas acho que é uma coisa interessante, até para quem advoga para reclamada, para quem da produção da prova testemunhal. Voltou? Alô? Voltou, não adiantou colocar o telefone porque eu não tocou. Eu acredito que a complexidade da prova, tal, esse momento da telepresencial, o que pode vir a acontecer? As empresas podem vir a se equipar de algum formato em que torne cada vez menos necessária a prova testemunhal. O que eu sempre disse? Lá em Fernandópolis, quando eu atuava, aqui em São José do Rio Preto, atuando na primeira vara, eu falo com as reclamadas, muitas vezes eu converso com a reclamada e falo o seguinte: vocês têm refeitório? Vocês trabalham com refeitório? Sim, não, nós temos refeitório. Por que não tem um sistema de monitoramento no refeitório, visual, de câmera? Para poder provar que as pessoas ficam pelo menos 1 hora. Eu não estou dizendo o reclamante em si, mas se você me trouxer 5 dias em que prove que os trabalhadores ficam 1 hora dentro desse refeitório, o indício da prova de que o intervalo entre a jornada é usufruído fica muito mais próximo. Eu acho que só que isso aí também passa, né, Marcel, por um investimento considerável para algumas empresas, né? Sim, não, concordo contigo, mas de repente esse investimento vai ser muito menor do que a condenação em intervalo entre a jornada que ele pode levar no decorrer do tempo. Pois entende? Eu acho que vai muito disso. Eu digo, eu sempre falo, vai pagar alguma coisa para o empregado? Deposita em conta. Deposita em conta. Não se paga salário por fora, né? Se paga salário por fora, não, exatamente. A partir do momento em que tudo que ele paga, ele deposita em conta, a alegação de salário por fora vai acabar se esvaindo. Sabe? Se ele conseguir fazer a prova disso. Reflexos, né? Fica a condenação dos reflexos. Dos reflexos. Então, eu acho que as empresas elas podem também se equipar de uma forma em que vai tornar cada vez menos necessária essa prova testemunhal. Pois é, Marcel. Então, acho que essas são as principais questões que nós estávamos falando, né? A dificuldade de acariação das testemunhas, a questão da cisão das audiências unas, a garantia da incomunicabilidade, né? Que a gente já falou, que ela não fica de toda forma aos olhos do magistrado. Tem uma outra questão também, a publicidade dos atos processuais. Como é que vai ficar a questão dos depoimentos, né? Porque eu tenho uma regra lá no 385 que a gente já falou, 385 parágrafo 2º do CPC. O 385 parágrafo 2º diz: é vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Como é que vai ficar se as testemunhas estiverem no escritório? Exato. Ou até teve a gente estava conversando isso na semana passada. Deixa eu dar um oi para o Carlos, meu amigo aqui de São José do Rio Preto. Ele acabou de entrar aqui, então deixa eu dar um oi para ele. A gente estava conversando na última live que eu fiz com a Fernanda, também sobre a audiência telepresencial. A gente vai fazer algumas séries de live, né? Eu e a Fernanda vamos começar a fazer, inclusive discutindo situações práticas que ocorreram nas nossas audiências. Acho que vai ser uma série bem... Os advogados de Rio Preto agradecem. Não, foi muito legal a nossa última live, com bastante participação de advogados, que todo mundo com essa dúvida, né? Claro. O doutor Henrique, lá de Votuporanga, falou sobre isso. Ele falou, olha, no nosso escritório nós preparamos uma sala higienizada, com 3 câmeras, podendo visualizar a sala inteira, onde a parte ou a testemunha, primeiro, para se isolar quanto ao Covid, e segundo, para a tentativa do isolamento da prova testemunhal. Achei interessante. O escritório se dispôs a organizar. Então... mas só que não são todos os escritórios que vão ter essa possibilidade, né? Não, com certeza. Não, né?
Com certeza, exato. Eu vou te dizer, eu no meu escritório não tenho como fazer isso. Não tenho, colocar câmera e tal. A gente está falando de outros tipos de escritório. Então, Sim. essa, para mim, a grande desafio da magistratura vai ser sensível realmente a essas questões. Porque a gente tem... O que acontece me parece, Marcelo, com a Justiça do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho é a porta de entrada dos advogados recém-formados, por exemplo. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, é engraçado, porque esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela me disse assim, Luciana, tu vê, todo mundo começa pela Justiça do Trabalho porque é menor complexidade. E eu disse para ela, tu não pode estar mais enganada possível, porque eu acredito, a Justiça do Trabalho, por ela ser altamente especializada e ter um processo específico para o direito material que ela tutela, ela é altamente complexa. Só que as pessoas têm essa impressão. Então, os primeiros casos, os advogados que recém estão começando na carteira, eles entram pela porta da Justiça do Trabalho. Isso quer dizer que eles não vão ter estrutura, muitas vezes. Eu tenho colegas que não têm no escritório câmera nos computadores. Tu vai ter que também aparelhar. Então, essa questão, Marcelo, eu te digo assim, porque tu sabes que é algo que há bastante tempo eu debato, a gente tem que sair do encastelamento e tem que entender a realidade do outro, né? Então, eu sei que tu és um juiz preocupado com isso, que a Fernanda igualmente é, né? Tô falando dos dois que eu conheço aí de Rio Preto, mas tem alguns magistrados que eles não percebem que há uma dificuldade técnica, latente, financeira, técnica. Né? Então, exatamente. essa sensibilidade, ela vai ter que ser mais aflorada, né? Esse bom senso, a gente vai clamar um pouco, que é um pouco que as associações estão fazendo, as OABs, que estão abrindo para o debate. Então, meus parabéns pela iniciativa de vocês ouvirem a classe dos advogados aí em Rio Preto. Não, eu acho que a gente pode ir além. Aí você deu uma ideia muito boa. Quiçá a OAB, a entidade de classe dos advogados, pode construir essas salas. Sim. Pode ter um espaço para isso. Um espaço coletivo de testemunhas, entende? Mas isso seria mais para frente, né? Porque se pode ser ouvido na OAB, pode ser ouvido no fórum também. O fórum pode construir essa sala. O que nós sabemos? Nós sabemos que os juízes estão com um receio, assim, justificado de fazer as audiências pela questão da contaminação. Da aglomeração, exatamente. Só que esse receio também é da classe dos advogados. Também é da classe dos advogados. Não, e indo além, o doutor Henrique, ele comentou exatamente isso. O advogado não está nem no escritório. O advogado está na casa dele. A sala é para a parte estar lá, ou porque está para uma testemunha estar no escritório. Mas o advogado está fazendo da sua casa, porque o advogado, até o doutor José Antônio, que é desse escritório também, já é uma pessoa do grupo de risco, já está acima da idade. Então, ele, na preocupação dele de se proteger, fica em casa, a parte vai até o escritório. Até eu utilizei muito do teu exemplo, inclusive nas audiências, né? Que tu falaste, o meu cliente quis fazer audiência comigo. Sim. Quis fazer audiência comigo. Não, e vou te dizer mais ainda. Aquele cliente era reclamado, tá? Era uma empresa bem sedimentada, né? Que, digamos, ele tem um departamento pessoal em recursos humanos dentro da empresa dele, ele poderia ter feito na empresa dele. Sentiu mais à vontade comigo. Esses dias atendi um reclamante, que era uma questão também de diferenças de verbas rescisórias por força maior, o que a gente já discutiu aqui, e eu falei para ele, eu disse, ele mora em Esteio. Ele mora em Esteio. Eu disse, olha, então o que acontece, né? Só para o pessoal entender, Esteio fica aproximadamente 60, 70 quilômetros de Porto Alegre, é isso? Não, 40, 50 quilômetros, é região metropolitana, passando aqui em Canoas, né? Vai indo, acho que não dá nem 50 quilômetros. E aí e eu estava comentando com ele, eu disse, olha, o que vai acontecer? Explicando como é que é o procedimento da audiência, como é que seria a teleaudiência, a audiência inicial. E ele me olhou e disse a primeira coisa, ele disse assim, mas eu posso vir aqui fazer com a senhora aqui? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Reclamante, então, né? É, reclamante. E é um reclamante, digamos assim, um reclamante que ganha R$3.000. É uma pessoa mais humilde. Mas eu tenho uma cliente que ela é uma hipersuficiente, que ela tinha uma reclamatória, uma audiência, a audiência inicial era pautada para o dia 28, a audiência foi adiada. Eu conversei com ela, disse que a audiência foi adiada e que provavelmente a audiência aconteceria telepresencialmente. Expliquei um pouco como é que era e ela fez a mesma pergunta. Ela disse, se eu puder estar contigo, eu vou me sentir mais segura. Né? Exatamente.
Então, Não, pessoas... e isso, até a gente teve essa discussão com os colegas magistrados aqui do TRT15. Deixa eu dar um oi para o Vinícius. Vinícius é colega aqui também, Vinícius Taveira é colega aqui do TRT15. A grande maioria não, todos os juízes que participaram dessa conversa manifestaram. Eu não vejo problema nenhum da parte querer estar com seu advogado. Inclusive, compreendemos essa situação. Porque esse vínculo de confiança, ele se sentir mais à vontade até na realização da audiência, entende? Até daquele ato tão solene, né? Então, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me fez algumas e me deu um aperto. Vamos botar. Marquei audiência de instrução. Tu tem 2 testemunhas para ouvir. Como é que tu vai querer fazer? Eu não tenho no despacho, não sai nada do formato. Sim, o que os advogados vão pensar? Tu tem 2 testemunhas para ouvir. E tem audiência de instrução marcada. Ouvir o teu cliente também. A reclamada ou o reclamante também tem testemunhas. O que tu orientaria para as tuas testemunhas? Como ficar em casa, vir até o escritório? Eu vou te dizer que eu orientaria a vir até o escritório. Tá? Vai ter um ambiente para isso ou vai ser tudo na mesma sala? Vai ser... Eu faria o seguinte. Na minha sala de reuniões, tá? Entraria primeiro a parte, você e a parte. Né? Aí a parte, porque tem uma outra questão. Para eu ouvir as testemunhas da parte, é muito interessante isso, a gente precisa que a parte esteja do teu lado. Porque tem algumas questões que a testemunha está colocando. Ontem eu estava atendendo um cliente que estava me falando do funcionamento de uma máquina que ela é de triturar dejetos e fazer aqueles quadradinhos assim, que nem o filme do óleo. Eu não entendia, Marcelo. Eu disse, mas eu não estou entendendo como é que é esse guindaste. Aí ele me mostrou um vídeo. Doutora, eu vou lhe explicar. Vou lhe explicar como é que foi. Ele perdeu um dedo nessa máquina e teve um colega que morreu assim, estraçalhado na máquina. E aí, tu imagina, quando ele me traz isso e eu consegui visualizar por um vídeo, eu vou ouvir uma testemunha da hora do acidente, eu preciso dele do meu lado para dizer assim, não, mas era assim, para eu poder fazer a pergunta. Então, claro. eu deixaria as testemunhas no corredor, na sala de espera. Na sala de espera. Deixaria a testemunha na sala de espera, ouviria primeiro o reclamante ou o reclamado e depois convidaria, né? Para entrar cada testemunha. Para entrar cada testemunha. Aí tu vai me perguntar, tu tens interesse na realização das audiências de instrução? Sim, eu tenho interesse porque eu tenho dinheiro nos processos. Sim, exatamente. Quando eu sou reclamante, eu tenho dinheiro nos processos, eu quero que o processo ande, eu quero que o processo vá para frente, né? Mas, por exemplo, tu garantiria, por exemplo, a gente sabe que pode entrar um número ilimitado de pessoas na sala, certo? Sim. Vamos botar lá a tua sala de reuniões. Porque, por exemplo, infelizmente, na realidade que a gente vive, a gente se depara com aquelas situações assim. Ninguém prima pelo bom senso. Pelo contrário, a gente fica pensando em situações onde o bom senso não está presente. A gente pensar, o advogado pode usar um ponto, pode usar um teleprompter, pode botar uma tela na frente da testemunha com as respostas que ele tem que dar. Mas, por exemplo, a gente pode ter mais de uma pessoa na sala de audiência. Perfeito. Sim. Tu te preocuparia, por exemplo, em botar um estagiário na tua sala e um estagiário no saguão com as câmeras abertas, mostrando que está sendo incomunicável? Não, mostrando todo o teu ambiente? Não me incomodaria. Te digo que não me incomodaria. Mas também, Marcel, eu vou te dizer uma coisa. No momento em que eu disser para o juiz, olha, o advogado, a testemunha está esperando na sala de espera, que está com a porta fechada. Eu tenho uma outra sala e tenho a minha sala de reuniões, que tem uma porta de vidro. Vai estar com a porta de vidro fechada, os estagiários estão na outra sala e tem lá na frente a sala de espera. No momento que eu disser para o juiz, a testemunha está na sala de espera aguardando ser chamada, né? E o juiz me disser, me prove por vídeo, eu particularmente me sinto ofendida. Não, mas eu acho que não tem que partir do juiz. Eu entendo, eu realmente entendo. Entende? Eu acho que aquele que tem boa-fé faz questão de mostrar a sua boa-fé. Falar, ó, doutor, a minha outra testemunha está lá na sala de espera, inclusive o meu estagiário... eu acho que é o contrário, Marcel. A má-fé tu prova e a boa-fé tu presume. Mas entre vocês, eu não estou falando entre os juízes, entre vocês confiam nisso? Se o outro advogado chegar para ti e falar, olha, a minha testemunha está ali na sala de espera esperando, mas ele está sozinho lá. Essa pergunta que tu está fazendo é uma pergunta muito capciosa. Ela vai de encontro com tudo que eu estou estudando, a questão da negociação. Eu sei, Lu. Eu acredito em ti. Mas eu fico pensando, a gente vai fazer a audiência de instrução. O tribunal decidiu fazer o juiz marcar a audiência de instrução.
tu tem interesse, tu, seja advogado reclamado ou reclamante, o magistrado, seja advogado, esteja na instrução probatória, tem interesse que aquela prova seja a mais perfeita possível. Porque é o que eu falo isso sempre quando eu estou nas minhas audiências, eu vou começar a ouvir as testemunhas, quando eu vou compromissar, eu falo o nosso texto legal, de que ele é obrigado a dizer a verdade, não há uma escolha. E mentir para mim é considerado crime. E ao final eu faço o seguinte texto, Luciano, eu falo, e antes de tudo, mentir é imoral. Qualquer decisão que eu tomar em cima de uma mentira vai ser uma decisão imoral. E isso não é bom para a sociedade como um todo. Então eu falo isso no final do compromisso da testemunha, eu falo isso, porque eu acho realmente muito importante. Porque uma decisão que o magistrado toma em cima de uma mentira, aquela pessoa que foi condenada ou que não teve o seu pedido deferido, não vai acreditar mais na justiça. Porque ele vai simplesmente dizer, putz, o meu colega foi lá, mentiu pro juiz, o juiz acreditou, sabe? Então eu acho que tu faz um apelo para ética. Né, para ética, para moralidade, para ética, para o bom senso. Eu vou te dizer o seguinte, eu partiria do pressuposto, Marcel, porque eu trabalho muito fortemente essas questões na negociação, né? Eu partiria, na minha primeira experiência, se a outra parte dissesse a testemunha está na sala, eu acreditaria. É claro, né? Se a gente for presumir que vai ter uma instrução, que vai ter um estagiário indo e vindo, trazendo as informações, ou até colegas advogados, não faz audiência. Não faz audiência. Aqui, vamos coletar, a gente fez meio uma enquete aqui, vamos ver. O Fábio Castilho falou jamais, né? Jamais. O Marinho falou aqui, não confia em eu não. Mal do homem que confia no outro. O Elker falou aqui, uma situação muito delicada é a realização de audiência de instrução virtualmente. Dependendo de onde é colocado um sim ou um não, a história do processo muda completamente. Exatamente. O Marcelo Tsukamoto, lá de Votuporanga, fala, como o Dr. House diria, todo mundo mente. Não sei se é possível colocar todo mundo na sala e silenciar aqueles que não podem ouvir o ato. Exemplo, testemunha durante o depoimento de outra. Mas é que aí a testemunha vai estar ouvindo presencialmente. Ouvindo, exatamente. Ela vai estar ouvindo presencialmente. Realmente, vai ter que ser aos moldes do que acontece na audiência presencial. A testemunha entra na sala de audiência, a outra testemunha está lá no saguão. A não ser que se convencione que a testemunha entra e a outra sai. Aí tem que acompanhar, entendeu? Uma entra e a outra sai, porque aí tu não vai ter... Só que aí não fica vedada a questão da cariação. Né? Da cariação, exatamente. Então a gente vai ter um procedimento diferente do que é no cível. Que é algo que, por exemplo, o meu marido, o Felipe, sempre disse assim, eu não entendo essas audiências que demoram tanto. Por que as testemunhas ficam lá dentro? Eu não consigo entender por que vocês não liberam. Porque a justiça mas não libera, o juiz não libera, a testemunha começa às 2 da tarde, a criatura está até às 6 sentada lá. Mas vão ser muito desafio. E eu te digo assim, Marcel, como advogada, tá? Já há 26 anos advogando, sabe, como professora de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, eu efetivamente acho que a gente tem que trabalhar com uma mudança de mindset, realmente acreditar que boa-fé, cooperação existem, que há um interesse maior na solução dos conflitos, seja tanto para reclamado quanto para reclamante, porque se o reclamante está buscando receber parcelas de cunho alimentar, se o seu advogado também tem ali parcelas, né, os honorários para o reclamado a duração do processo, encarece o processo. Né? Claro. Então, é um interesse de todos os atores envolvidos na resolução do conflito. Essa mudança de paradigma, de atuar com uma boa fé efetiva, né? A gente acreditar na índole das pessoas é algo que a gente já viu aqui pelos comentários que gera uma certa... parcimônia, né? Pelo menos as pessoas estão tentando... que gera que nós sabemos, quem é, digamos assim, mais tarimbado nas lides forenses, sabe o que acontece de ponta a ponta. Mas Luciano, para tu ter ideia, aqui em São José do Preto tem boatos, e aqui falo no meio acadêmico, na liberdade acadêmica, de escritórios que montam, ainda na época das audiências presenciais, tem uma sala de audiência no escritório. Sim. Fez uma réplica da sala de audiência no escritório para a organização das testemunhas. Sabe? Então, infelizmente, o que a gente se depara
e não é uma crítica, você sabe que eu advoguei muitos anos contigo, né? Não é uma crítica à categoria. Infelizmente, a gente se depara com situações em que a mente humana ela é capaz de criar diversas situações na tentativa de burlar o sistema. É muito engraçado. Outro dia eu saí para correr, eu tenho mantido as minhas corridas de máscara, né? Mas eu saí para correr aqui pela pista de caminhada que tem na frente da minha casa e eles estavam fazendo o corte da grama. É uma empresa grande aqui da cidade que inacreditavelmente ganhou todos os contratos de licitação para serviço, para o fornecimento de serviço para a cidade e tal. E era perto do meio-dia, era, na verdade, depois das 11 horas. E quando eu cheguei num percurso, o pessoal estava sentado, comendo, tinha uns jogando truco e tal. E eu estava com o João Paulo e ainda falei assim, eu vou fazer uma pergunta para eles. Quanto tempo vocês ficam aqui almoçando, jogando truco, nessa hora do intervalo? Ah, no mínimo 1 hora. Poder instrutório do juiz ex officio. Para você. No mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. Me deu vontade de falar assim, eu vou ligar agora para o meu oficial de justiça para ele vir até aqui, fazer um laudo de constatação que ele está conversando com os empregados tais, e eles confirmam que tem intervalo de no mínimo 1 hora, porque na minha frente eu só escuto 15 minutos. Eu acho que então é isso, né, Marcelo? A gente queria trazer algumas questões que estão sendo levantadas, né? Existem muitos, no que diz respeito à prova testemunhal, são os dispositivos do CPC, que a gente aplica analogicamente, né? Nós temos que trabalhar com a questão da audiência una no processo do trabalho, com todas as particularidades, das possibilidades de acariação, de entender que a audiência, a prova testemunhal é a principal prova ainda, no processo de trabalho hoje, exatamente. No processo do trabalho. Aqui, ó, real de violação 385, parágrafo 2º. Foi o que a gente já comentou aqui, né? A gente falou antes, eu não sei, MT Zucca, né? É o Marcelo Tsukamoto, é lá de Votuporã. A gente acabou de falar aqui, Marcelo, sobre o 385, parágrafo 2º, essa questão de manter, né, como é que seria essa vedação de quem não depôs ainda assistir o depoimento do outro. A gente falou da questão da sala de espera. E vai ser um desafio, mas eu também acredito que há tem um temor justificado da categoria dos advogados, é justificado. Com certeza, não só dos advogados, como dos magistrados, dos servidores, dos elementos que estão atuando, né? De todos os atores que estão na Justiça do Trabalho, mas eu acho que esse nosso momento ainda vai perdurar um certo tempo e os processos precisam andar. O Fábio Castilho trouxe, foi o que a gente conversou aqui, Fábio, a possibilidade do ambiente neutro, né? Seja o próprio Fórum Trabalhista, seja uma sala da OAB, eu concordo com você, seria a melhor forma de organização da oitiva da prova testemunhal. Só que no momento atual, a não realização das audiências é evitar o deslocamento, que essa pessoa pegue um transporte público, se exponha à possibilidade de contaminação do coronavírus. Luciano, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, a gente tem ouvido muito, tu tem falado sobre isso, inclusive, eu também tenho falado sobre isso, inclusive, do famoso compliance trabalhista, né? Que é a ideia da utilização do direito material do trabalho, né? Os atos conforme o direito material do trabalho. Eu acho que agora, diante dessa realidade, de uma possibilidade da realização das audiências de instrução telepresenciais, nós vamos entrar na linha do compliance do processo do trabalho. Né? Nós vamos ter um novo tema a ser debatido. Nós estamos em 2 minutos de restante, tá, Marcel, da live? 2 minutos, perfeito. O que eu... Oi. Fala. Não, é só importante as plataformas digitais. Melanie, hoje eu tenho lá no Insta da Lotec Academy, nós vamos ter uma live muito interessante com o André Zipperer, que é um professor do Paraná, que escreveu um livro só sobre isso. É muito bom o livro dele. Se tu puderes, assiste lá. Vale a leitura. Só gostaria de dizer para o pessoal, reforçar, que o nosso objetivo é sempre assim, uma visão da advocacia e uma visão da magistratura. E eu quero te parabenizar, Marcel, pela tua iniciativa com a Fernanda, porque isso é muito importante para os advogados. Né? Era, na nossa época, a gente ter os juízes debatendo sobre algumas questões. Exato. Karina, essa live do André Zipperer é lá no Instagram da Lotec Academy. Lotec Academy, às 17 horas. É muito legal. Ele é muito bom, é um professor, ele tem um livro maravilhoso. Até o livro não está aqui, está na cabeceira da minha cama, eu estava lendo para conversar com eles hoje. E aí, se vocês puderem, sigam lá.
que é muito legal. Lotec Academy, tá bom? Quem ainda não me segue, pode me seguir. E a Fernanda também tem o Instagram dela, que é @fer_amabile. Nós vamos fazer uma vez por semana para discutir casos práticos que aconteceram nas nossas audiências. E eu e a Luciana, né, já estamos viciados nas nossas lives semanais. Né, meu amor? De matar saudades, né? Tá, gente, foi um prazer estar com vocês. Mandem mais dúvidas, comentem. A gente está colocando direto textos